what I've been searching for. So now what do I do? Well, I guess there's only one thing. There's something I'd like to know. Are you real? Can you feel? Boa tarde, boa noite, bom dia, gente. Importante que seja bom pra mim, pra você. Eu sou a Miss Terlaine Alves, do canal Miss Inspirando Mulheres. E o papo de hoje é contar pra vocês como foi que o Senhor me encontrou. A primeira vez que Ele fez contato comigo, onde eu aprendi a confiar nele. E tô aqui tomando meu chocolate quente. Não sei como tá aí na sua cidade, se tá quente. Aqui tá muito frio, agora que o sol saiu. Mas vem comigo. Mas antes, deixa eu falar com vocês. Se inscreva no meu canal, deixe seu like, compartilhe aí o máximo que você puder para estar me ajudando. E não se esqueça de ativar os sininhos e notificações para receber os meus conteúdos. Vem comigo? Então vamos lá. Eu quero tentar ser o mais breve possível, porque os meus vídeos têm ficado muito longos e isso tem me incomodado. E eu sei que incomoda muita gente. O que acontece? Eu era um tipo de pessoa muito imatura, casei muito jovem, fui mãe muito jovem. Primeiro, quando eu engravidei a primeira vez, eu tinha 18 anos. E tudo que eu fiz foi no impulsivo. Eu nunca pensava nada, eu fazia tudo da minha cabeça, não obedecia minha mãe. Eu era uma desobediente, não desobediente de fazer as coisas escondidas ou fazer coisa errada, mexer com coisas ilícitas, não. Eu sempre fui desobediente de não escutar. Então, tipo assim, casei, não quis opinião de ninguém, nem mesmo de Deus. De Deus eu orei. Por mais que eu era desobediente, eu tinha lá um pouquinho de temor dentro de mim. E aí foi onde que o Senhor me pegou. Dado isso, tive o Miguel, fiz tudo impossível, enfim. Então, eu tive o Miguel e eu me lembro que o Miguel dava 37 graus de febre e isso não é febre, não é considerado febre. E eu já estava dentro do hospital particular. Eu nunca levei ele na UPA. Então, eu não levava ele na UPA porque na minha cabeça, como é pelo SUS, lá eles cometeriam algum erro e eu tinha muito medo disso. Então, a gente pagava plano de saúde. Quando a gente estava sem plano de saúde, eu tomava dinheiro até emprestado, mas eu levava ele particular. E um belo dia, o Miguel, ele brincando lá com a minha cunhada, na época era criança, aspirou uma pedrinha e minha mãe disse que ele tinha vomitado essa pedrinha. Então a gente ficou tranquilo. Passamos 3 dias, depois de 3 dias que tudo isso tinha acontecido, o Miguel volta a passar muito mal. Ele teve uma crise asmática. E o Miguel não era asmático. E naquilo eu já comecei a ficar muito incomodada, porque eu sabia que tinha uma coisa errada. A gente, quando vira mãe, a gente tem um sexto sentido, né? Que é aquele sentido de tipo, tem alguma coisa errada. E eu me lembro que eu saí 5 horas da manhã, desesperada, com ele assim, muito sem ar nos meus braços. E eu fui pra casa da minha mãe. Nessa época eu morava de aluguel. Eu fiquei um tempo de aluguel. E desobediência também. Isso aí é assunto pra outra hora. E eu me lembro que eu cheguei na casa da minha mãe falou assim, leva ele na UPA. Eu falei assim, mãe, mas como que eu vou levar ele na UPA, mãe? Ela falou assim, olha, dessa vez você precisa de levar ele. Porque se ele precisar de internação, você não tem condições de pagar. Resumindo, gente, eu, antes de sair, como eu sabia que tinha uma coisa muito séria acontecendo, eu fiz uma oração, falei, Senhor, se for algo de milagre, faz o milagre pra mim, mas se for de cura, que o Senhor cura. Porque também eu achava que poderia ser uma pneumonia, que eu tava com ela, pela crise que ele teve. E a gente foi pra UPA, e chegando na UPA, eu contei da pedra, e a médica, ela pediu o raio-x. Assim que fez o raio-x, que chegou em mãos, foi detectado que a pedra estava no pulmão direito do Miguel, e que ele precisaria ficar internado ali na UPA até sair uma vaga para ele no Hospital João 23, em Belo Horizonte. E aí, nessa hora, eu desesperei, eu já não enxergava mais nada, eu tive uma crise de ansiedade, que eu comecei a vomitar. E, gente, foi, assim, um verdadeiro pavor. E aí, mas assim, Deus, ele começou a agir ele começou a trabalhar o tempo todo. Na verdade, ele permitiu que tudo isso acontecesse. E aí eu me lembro que saiu a vaga para ele no João 23 e eu fui com ele pro João 23. Na época deu a greve dos caminhoneiros, estávamos na greve dos caminhoneiros, estava difícil para conseguir gasolina.
E eu não conseguia, eu não tinha estrutura, vocês não entendem. Eu era um tipo de pessoa que, pra vacinar, eu não vacinava o Miguel, eu pedia outras pessoas, eu chorava muito. Então, assim, a criança febril, eu já desesperava. Eu não tinha aquele tipo de firmeza que eu tenho hoje, de acreditar, não, primeiro eu vou dar um remedinho, vou orar, vou dar um remedinho, vai passar, e se não passar eu levo novamente. Não, nessa época eu era bem assim, desestruturada, eu não tinha estrutura nenhuma. E é mais onde que Deus entrou, pra poder me firmar e fazer eu ser uma mulher com mais estrutura, mais resistente. E aí eu me lembro que a gente foi, e aí, como eu não tinha estrutura, foi minha mãe, meu pai, o Júnior e o meu irmão. Eles conseguiram um álcool emprestado pra ir até Betim, na época. Então, eles foram atrás. E aí, chegando lá no João 23, a pediatra, ela veio pra poder conversar comigo. E ela me perguntou se... Aí ela viu que o Miguel mamou, tava mamando no peito. E o Miguel, ele foi uma criança que ele mamou até 6 anos de idade. Então, assim, ele mamava nessa época com muita frequência. E ela falou assim, ele tá mamando? Eu falei, sim. Ela falou assim, mas ele tinha que estar de jejum. Eu falei assim, mas na UPA eles deixaram. Aí ela falou assim, olha, eu vou ligar pro médico, cirurgião, mas eu acho que ele não vai vir fazer isso hoje, não. Porque eu cheguei lá 6 horas, 7 horas, o médico chegaria pra fazer, né? Procedimento que tinha que ser feito. E aí, ela ligou pro médico e realmente o médico não fez. Onde que eu vi Deus mais uma vez trabalhar. E aí, eu lembro que eu perguntei a ela se era uma coisa simples que ele ia ter que fazer. Porque na UPA eu tinha falado com a minha mãe que era uma coisa simples pra mim não preocupar. E aí ela pegou e me sentou, assim, eu lembro que ela me sentou, acho que na beirada da cama, e falou comigo, mãe, isso não poderia ter acontecido. E aí ela falou, não poderia ter acontecido, eles não poderiam ter feito isso, né, de falar isso com você. Por quê? Temos 3 dias que essa pedra tá no pulmão dele. Ele é uma criança de apenas 2 anos de idade. Não sabemos se essa pedra dividiu. O procedimento é sob anestesia geral. Se não conseguir pela forma que eles iriam fazer, que era por vídeo, teria que ser, né, barriga aberta, enfim. E aí, a partir daquele momento, eu fui tomada por muito medo. Mas eu falei algo pra Deus nesse dia. Eu falei, Senhor, eu só vim até aqui. Eu nunca dava o controle pra Deus, vocês entendem? Eu nunca passava o controle pra Deus. Eu sempre, não, eu vou pagar o plano de saúde, eu vou pagar a consulta, eu vou fazer isso, porque pelo SUS eles vão cometer erro médico, vocês entendem? Eu tava o tempo todo com controle. Inclusive, eu era uma pessoa muito controladora. E eu me lembro que eu fiz uma oração e falei com Deus, Senhor, eu só vou até aqui. Eu orei em espírito, mentalizei a minha oração, falei, Senhor, eu só vou até aqui, eu não consigo mais, agora eu com o Senhor. E eu me lembro que o Miguel foi brincando, e na minha cabeça passava o seguinte, ele pulando desse jeito, essa pedra vai se dividir. Porque até então ele tinha tido somente uma crise de manhã cedo, 5 horas da manhã, naquela sexta-feira. E aí, foi passando ali os minutos, e de repente, eu escuto o Miguel deu uma parada e começa a tossir. E aí eu regalei o meu olho e na minha cabeça eu falei, meu Deus, vai acontecer de novo. Só que ele tossindo. Eu me emociono toda vez que eu lembro. De repente ele falou assim, mamãe, veja a pedrinha. E eu falei assim, oi. E de repente eu olhei e ele tinha cuspido a pedra. A pedra tinha 3 dias que estava no pulmão dele. Era uma pedra assim, minúscula. Tinha 3 dias que estava no pulmão. Ela saiu com um pouco de secreção. E ele literalmente cuspiu. Ele não chegou a vomitar. Ele simplesmente cuspiu a pedra. E aí eu peguei aquela pedra, ajoelhei assim na pediatria. E eu falei, obrigada, Senhor, obrigada. E as médicas, os pediatras vieram e falaram, mãe, você tá vivendo um milagre. Porque como essa pedra saiu? Como assim? A pedra estava bem encaixada no pulmão direito dele. E eu emociono muito porque Deus, ele sempre esteve comigo, sabe? Tipo assim, ele sempre usou, às vezes, situações difíceis pra me fazer crescer. Ele sempre me usou situações muito pesadas pra me fazer chegar onde eu tô aqui. Aí eu olho e falo, nossa, Miss Elaine, onde você saiu e onde você está? E ali eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor.
No sentido de, ali eu comecei a acreditar nele, ali eu comecei a entender que eu precisaria passar o controle da minha vida para ele. Ali eu aprendi a orar, ali eu aprendi a ser uma mulher que tinha mais fé. E hoje todo mundo fala, nossa, você é uma mulher de fé. Eu vivo de fé, eu sou feita de fé. E aí talvez você poderia estar se perguntando aí, mas por que então? Qual que é o sentido? Porque foi a pergunta que eu fiz. Qual é o sentido Deus permitir que você vivesse tudo isso e levar você lá, ao invés de tudo isso acontecer aqui em Nova Serrana? Porque ele me permitiu chegar lá, passar o pior medo, chegar na beira do precipício, para chegar lá e eu falar que eu estava entregando o controle, que eu ia só até ali. Lá ele me ensinou a fazer uma oração sincera. Lá ele me ensinou a acreditar, porque eu lembrava que minha mãe falava assim, não, calma, ele tá bem. É muito difícil quando a gente deixa o filho da gente no hospital e ele sai no caixão. Ela falou isso e isso me martirizava. Eu fiquei muito mal. E era meu primeiro filho, então assim, a gente sofre muito. A gente que é mãe, a gente sofre muito, muito, muito pelos nossos filhos. Mas ali eu aprendi a ter uma casca. Aquela casca que tem por fora Deus, que tem por fora fé, sabe? E ali eu tive um encontro com o Senhor. Ali eu aprendi a ter fé, eu aprendi a ter confiança, eu entendi que os médicos do SUS, eles erram, mas os médicos particulares, eles erram. E se tiver que ser da gente, passa onde for. O meu irmão, ele ficou desenganado pelos médicos, e hoje o meu irmão tem 27 anos. E o Senhor é quem controla. Nada foge do querer dele, nada foge do controle dele, das mãos dele. E foi assim que eu me encontrei com o Senhor, me tornando uma mulher de fé. Ele precisou me levar, né, ao limite para que eu passasse o controle para as mãos dele. E é isso. O que eu queria falar com você hoje, mulher? Se você está vivendo uma situação onde você está segurando, onde você quer fazer e na força do seu braço, Sara, quando o Senhor prometeu para ela, né? Ele prometeu para ela que ela iria gerar e que o filho dela seria o filho da promessa. Isaac seria o filho da promessa. E ela olhou para o cenário. Às vezes a gente olha para o cenário mesmo. E a gente olha para o cenário e ela olhou para o cenário. Poxa, eu sou já velha. Como que eu vou gerar? Ela tentou dar um jeitinho. E ela tentou ir na força do próprio braço dela, fazendo com que a serva deitasse com o marido e gerasse Ismael, se eu não me engano. E às vezes a gente tenta dar um jeitinho para tudo. A gente quer estar no controle de tudo. Ainda assim, sabendo que a promessa existe, sabendo que o Senhor vai fazer, no tempo dele ele vai fazer, a gente quer ter o controle. Mas hoje eu te convido a deixar o controle nas mãos do Senhor. A deixar, a soltar, a desgarrar, a acreditar, a ter fé. Porque tudo que é colocado nas mãos do Senhor, crendo com fé, receberás. E hoje eu te convido a deixar o controle nas mãos dele. E para de ser controladora. Ó, grande beijo no coração. Até o próximo vídeo. Estou indo para a mentoria que eu faço. E logo de cara eu já te convido. E é isso, gente. Grande beijo no coração. Espero que eu tenha sido bênção na sua vida hoje. Um canal de bênção na sua vida hoje. Beijo.